Oi, eu sou a Luísa, professora de artes, e na aula de hoje a gente vai aprender sobre neoclassicismo, romantismo e realismo. O neoclassicismo surgiu no final do século XVIII, logo após a Revolução Francesa, e ficou ali até meados de 1830, no século XIX. Ele surgiu como uma resposta à frivolidade do rococó, que a gente já aprendeu na última aula. E o que ele resgatava? Os ideais greco-romanos lá da Idade Antiga, que também voltaram com o Renascimento, agora estão voltando com o neoclassicismo. Eles acreditavam que a arte fosse moral, racional e intelectualizada. E o renascimento da cultura clássica atendia exatamente esses requisitos. Os principais nomes do neoclassicismo são Jacques-Louis David, que pintou a morte de Sócrates, o juramento dos Horácios, a morte de Marat, e também o Ingres, que pintou Napoleão, e Odaliscas e muitos outros temas. O Jacques-Louis David foi inclusive o pintor oficial do Napoleão. Retomar essa temática clássica favorecia muito Napoleão, porque conseguia dar uma propaganda maior para ele, inflar o ego e seguir com as suas dominações, tendo em vista que ele era pintado como um grande imperador romano. Mesmo ele não sendo romano, mas só de estar com a mesma pompa já ajudava muito. Então, o neoclassicismo é fácil, não tem segredo. A retomada do Renascimento, esses dois pintores são os mais famosos, e é isso. Já o romantismo, que também começou no finalzinho do século XVIII, ele não busca tanto a racionalidade. Por quê? Naquela época aconteceu a Revolução Industrial. E as pessoas ficaram muito impactadas com tudo aquilo e usavam a arte como uma maneira de buscar o sublime, para extravasar as emoções exasperadas, porque eles se viram diante de uma crise social e um sentimento de impotência diante das forças antinaturais da mecanização. E essa ansiedade por causa da mecanização toda é o cerne do realismo, e eles buscam, para combatê-la, o sublime, através de uma aproximação com a natureza. Então aqui a gente vai encontrar muitos quadros com paisagens num tom mais melancólico. Os principais artistas foram o Turner, o Caspar David Friedrich e o John Constable. Já o realismo, a gente continua nessa temática de ansiedade por causa da Revolução Industrial, mas as pessoas começaram a reagir de outra forma. Elas saíram da melancolia e falaram assim, não, essa é a nossa realidade, não tem o que a gente fazer, a gente tem que aceitar. Então eles passaram a retratar cenas do dia a dia, como trabalhadores, em todas as suas áreas de atuação, porque eles estavam tão imersos naquela revolução que mudou tanto o dia a dia deles, que não fazia sentido retratar cenas históricas num perspectiva histórico clássico como era no neoclassicismo. Fazendo uma analogia, é como se a gente tivesse de novo na época da pandemia. Tinha aqueles dois sentimentos, né? Não, a gente tem que prezar por uma esperança, que dias melhores virão, mas ainda naquele sentimento de melancolia, ai, que saudade da vida como era antes, tal. Isso seria o romantismo. Mas aí tem uma hora que a gente falou assim, não, é isso aí, eu já aceitei que eu vou ter que usar máscara pra tudo quanto é lado, tem gente morrendo, tem que cuidar, a vida nunca mais vai ser a mesma, é isso aí. Aí todas as pessoas com quem você conversava, canal de TV que você ligava, só falava desse assunto. A gente não consumia outro assunto a não ser coronavírus, pandemia, pessoas morrendo. Tinha uma hora que a gente até não aguentava mais consumir esse assunto, mas a gente estava imerso naquela realidade. Não tinha mais o que fazer a não ser falar dessa realidade que era comum a todos. E era isso que aconteceu no realismo. Eles não tinham interesse, motivação, inspiração para pintar outra coisa que não fosse a realidade do trabalhador diante da Revolução Industrial. Os dois artistas mais importantes desse período são o Jean-François Millet e o Gustave Courbet. Tem alguns lugares que caracterizam o Manet como pintor realista. Ele tem uma produção muito vasta, então a gente consegue classificá-los em vários períodos diferentes, mas vou deixar aqui o nome dele citado só para vocês terem essa opção de que às vezes numa questão de vestibular pode aparecer o nome dele também. Não confunda com Monet. São pessoas diferentes com produções diferentes,
tá bom? Então, só para retomar brevemente, o neoclassicismo, no final do século XVIII, retomava a cultura clássica greco-romana. O romantismo, também no final do século XVIII, trazia a ansiedade na busca do sublime diante da Revolução Industrial, com temas mais de natureza. E o realismo já aceitou aquela realidade e retratava justamente os trabalhadores naquela situação de Revolução Industrial. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Bom estudo!